Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, para abençoar a sua vida, trazendo a palavra de Deus de uma maneira simples, mas com muito compromisso com a verdade, para que você aprenda a palavra e também passe adiante, para que você também seja um canal de bênção na vida de muitas outras pessoas. Essa semana nós estamos com um especial aqui no canal, que são as igrejas apocalípticas. E hoje nós chegamos à sexta igreja. Se Deus permitir, amanhã nós iremos encerrar com chave de ouro esse especial, que tem abençoado muito a minha vida, e eu creio que tem abençoado a vida de muitas pessoas que têm acompanhado esses vídeos, aprendendo mais sobre a palavra de Deus e vendo como a palavra de Deus é tão atual. Como a palavra de Deus é tão constante em todas as áreas da nossa vida e como ela proporciona bênçãos para a nossa vida. Então eu quero fazer uma leitura agora com vocês sobre a carta escrita para a igreja da Filadélfia. É a penúltima igreja que nós vamos ver no dia de hoje e posteriormente nós vamos fazer algumas observações sobre esse texto. Então, no livro de Apocalipse, aqui no capítulo 3, vamos começar a leitura a partir do versículo 7. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a carta que é escrita por João, servo de Jesus Cristo, ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa igreja, diferente das igrejas anteriores que nós estamos vendo essa semana, ela não recebeu nenhuma repreensão por qualquer conduta errônea que ela estivesse tendo. As igrejas anteriores, nós vimos Jesus trazendo reconhecimento de atitudes assertivas, de que ele aprovava, mas também muita repreensão. A igreja de Filadélfia, no entanto, nós vemos Jesus trazendo reconhecimento do comportamento daquela igreja, trazendo as promessas, assim como ele trouxe também as promessas para as igrejas anteriores, mediante a fidelidade até o fim. Então, promessas feitas que serão cumpridas caso aquelas igrejas obedeçam e sejam fiéis até o fim. E Jesus traz aqui para essa igreja da Filadélfia elogios e reconhecimentos
das obras e do trabalho dela, da fidelidade dela e de como ela guardou a perseverança em Cristo. Então, o primeiro ponto que a gente pode aqui destacar na igreja de Filadélfia, Jesus se apresentando como aquele que tem a chave de Davi e aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, trazendo nele mesmo a ideia, e não apenas a ideia, mas de fato a identidade e a autoridade de Jesus, daquele que tem poder suficiente para fazer e ninguém pode desfazer. Isso traz para a igreja também aquela segurança. O Senhor está conosco e aquilo que Ele faz, ninguém pode desfazer. Nós estamos falando ao longo desses dias, dentre muitos assuntos pertinentes a essas igrejas, a essas cartas, mas um ponto crucial que liga todas essas igrejas, não só as primitivas, mas as contemporâneas também, é a perseguição à Igreja de Cristo. Algo que começou lá atrás, mas que continua, e enquanto houver mundo, continuará existindo a perseguição à Igreja de Cristo. Então, a ideia, e não apenas, volto a dizer, não apenas a ideia, mas de fato a autoridade e a identidade de Cristo como aquele que é suficientemente capaz de abrir uma porta e ninguém fechar, isso nos mostra e corrobora também a igreja no serviço de Cristo, que por mais que passe por perseguições, aquilo que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Então, por mais perseguições, por mais lutas, por mais provações e desafios que a Igreja de Cristo passe, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Tal como a que Ele fecha, ninguém pode abrir. Outro ponto aqui para a gente chamar a atenção, Jesus vai começar aqui a trazer o reconhecimento dessa igreja de Filadélfia. Ele fala: eu conheço as suas obras e eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E essa porta aberta, para muitos, significa a oportunidade da evangelização chegando a outros lugares e rompendo fronteiras. Então, Jesus põe uma porta aberta diante daquela igreja, a qual ninguém pode fechar. E Jesus ele vai reconhecer que a igreja de Filadélfia tem pouca força. Diferente de algumas igrejas que vimos anteriormente, a igreja da Filadélfia era uma igreja considerada, entre aspas, fraca. E a gente precisa entender o contexto do mundo em que nós vivemos. Muitas vezes a força é relacionada a dinheiro, a nome, prestígio e poder. E, consequentemente, a fraqueza é comumente associada a pobreza, falta de recursos, falta de prestígio e de renome. Então, esse é o cenário comumente visto no mundo em que vivemos. A força, geralmente associada a dinheiro, poder, e a fraqueza, geralmente associada à falta de recursos materiais e à falta de poder. Então, Jesus está falando aqui que ele conhece que a igreja de Filadélfia tem pouca força, entretanto, ainda assim, guardou a palavra de Jesus e não negou o seu nome. Nós vimos no vídeo anterior a igreja de Sardes, que foi uma igreja que teve nome, ela tinha nome, ela tinha aquela imagem de que estava viva, mas era uma igreja morta. E nós falamos aqui a respeito dessa ideia que perpetua ainda em muitas igrejas, de que elas têm nome, elas têm fama, elas fazem muito barulho, mas elas estão mortas. Tem barulho, mas não tem louvor e não tem clamor.
A igreja da Filadélfia, que é a igreja que estamos vendo hoje, é diferente. É uma igreja que, na própria leitura de Jesus, nas próprias palavras de Jesus, é uma igreja que tem pouca força. Porém, ela guardou o nome de Jesus. Ela não abandonou a fé. Ela não se distanciou. E isso nos mostra um ponto que é muito importante de nós entendermos na vida de todo cristão. Quanto mais nós confiamos e nos asseguramos em coisas desse mundo, em coisas materiais, dinheiro, poder, riquezas, influências, mais distantes de Deus nós ficamos. Porque de uma maneira que nos ludibria, que nos engana, dá a impressão que o dinheiro traz a segurança, de que um nome, um prestígio, uma fama, uma reputação são suficientes para abrir portas. E isso não é verdade. Jesus acabou de dizer: eu sou aquele que abre portas e ninguém fecha, mas eu também sou aquele que fecha portas e ninguém mais abre. Então é bom que a gente tenha essa visão que o próprio Jesus está tendo da igreja de Filadélfia. Vocês têm pouca força, entretanto, vocês guardam o meu nome. Vocês guardam a minha perseverança. Vocês guardam a minha palavra. De nada adianta uma igreja que tem força, que tem nome, fama, dinheiro e abandonou o evangelho. Adquiriu doutrinas contrárias aos ensinamentos de Cristo. Ensina coisas que agradam ao coração do homem, ao ego do homem, mas desagradam ao Espírito Santo de Deus. Muito mais vale uma igreja com pouca força, com poucos recursos, uma igreja que não tem renome, que talvez não tenha muito prestígio, mas uma igreja que guarda a palavra de Jesus, uma igreja que guarda o nome de Jesus. Muito mais vale essa igreja do que uma igreja como do exemplo da igreja de Sardes, uma igreja que, apesar de ter nome de que está viva, na verdade está morta. Então Jesus traz esse reconhecimento. E aí ele faz uma promessa, uma das que ele fará ao longo dessa carta. Ele diz o seguinte no versículo 9: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, mas não são mentirosos, mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Isso nos mostra a honra diante dos contrários, diante dos inimigos. Vimos também em igrejas anteriores esses infiltrados na igreja cristã, aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas, imoralidade sexual, aqueles que ensinavam que as práticas sexuais ilícitas não prejudicavam a sua salvação espiritual. Pessoas que adquiriam ali também a prática relacionada a Balaão, que serviam ali de tropeço para o povo de Deus, como Balaão tentou também ser tropeço aos filhos de Israel. Assim como as práticas da própria Jezabel, que a si mesmo fazia como profetisa e não era adoradora de Baal, com toda a sua promiscuidade, idolatria, prostituição. Os banquetes pagãos em que os próprios infiltrados que se diziam judeus, que se diziam ali agora cristãos, ensinavam
aos membros da igreja os banquetes de coisas sacrificadas aos ídolos. E por fim, como o próprio Jesus menciona, que eles mesmos se diziam, conhecedores das coisas profundas de Satanás, quando na verdade a Igreja de Cristo deve se empenhar a cada dia mais conhecer as coisas profundas de Deus. Então, todas essas abominações acontecendo na Igreja de Cristo e por muitos infiltrados na própria igreja. Então, Jesus aqui está dizendo: esses que se dizem judeus e que não são sinagoga de Satanás, são mentirosos. Eu farei com que alguns deles venham e se prostrem diante de ti. Jesus falando à igreja da Filadélfia. E eles conhecerão que eu te amei. Ou seja, ali Jesus, ele verbaliza, através da carta de João, o amor dele pela igreja de Filadélfia. De todas as igrejas que nós vimos anteriormente, mesmo com o reconhecimento e alguns elogios pontuais que Jesus fez, mas essa é a igreja onde de fato nós vemos Jesus de uma maneira muito mais direta e objetiva, dizendo e demonstrando o amor e a total aprovação àquela igreja. E volto a dizer porque é importante destacar e para ficar memorizado na nossa mente. A igreja de Filadélfia não era que tinha maior força, não era que tinha um maior recurso financeiro, não era que tinha um maior nome e visibilidade e reputação, mas foi a igreja em que Jesus não trouxe repreensões. Foi a igreja em que Jesus verbalizou de maneira bem direta: eu te amei. Outro ponto que nós temos aqui que chamar a atenção. Jesus vai falar: porque você guardou a minha palavra da perseverança, porque você guardou a palavra da minha perseverança, melhor dizendo, também eu te guardarei da hora da provação. Jesus é muito justo e dá a cada um de acordo com as suas obras. E ele está dizendo aqui: porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu também vou te guardar na hora da provação que há de vir ao mundo inteiro, para provar aqueles que aqui habitam. Então Jesus ele já traz essa outra promessa. E isso é um acalento, isso é um descanso. Saber que pela minha fidelidade, por eu ter guardado a palavra do Senhor, mesmo em meio a provações, na hora da tribulação, Ele também me guardará. Isso não é apenas uma promessa restrita à igreja, até porque a palavra de Deus, por mais que a Bíblia tenha sido ali escrita, confeccionada e fechada há muito tempo, é uma palavra extremamente atual. Como alguns gostam de dizer, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. É uma palavra atual. Então, a promessa que Jesus faz aqui para a igreja de Filadélfia, podemos também, como igreja de Cristo, absorver para a nossa vida, não apenas no nosso núcleo eclesiástico, mas para a nossa vida individual como cristão também. Se eu guardo a palavra de Jesus, se eu guardo o nome de Jesus, mesmo em meio à tribulação, a desafios, a lutas e provações, certamente Ele também me guardará.
em meio às provações. Certamente. E eu não preciso, e aliás, eu não devo esperar que as provações venham para que eu possa confirmar isso. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que chega primeiro antes das obras poderem ser vistas. Então, à medida em que eu creio que eu, guardando a palavra de Jesus, mesmo em meio às tribulações, Ele também me guardará em meio às provações. Essa é a fé que eu preciso ter, que de fato isso já é real na minha vida. Não é apenas uma promessa que ficou no passado para aquela igreja, mas é uma promessa atual que serve para cada um de nós. Aquele que guarda a palavra do Senhor, o Senhor o guardará na provação também. Outro ponto importante da gente destacar aqui na carta à igreja da Filadélfia é Jesus aqui no finalzinho dizendo o seguinte: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ontem eu estava falando aqui com a minha família sobre uma situação que nós estávamos vivendo, porque pela fé eu declaro que essa situação já foi resolvida. Então nós estávamos aqui conversando e em determinado momento eu falei algo relacionado a isso. Nós não podemos permitir que uma pessoa ou uma situação, seja lá o que for, sirva de pedra de tropeço na nossa vida espiritual para fazer ao ponto de aquela situação ou aquele indivíduo nos abalar tanto que venha a chacoalhar e derrubar a coroa da vida que está na nossa cabeça. Que pela fé nós cremos que já recebemos de Cristo. Tudo é pela fé. A gente não pode esperar que aconteça para poder dizer que tem fé, porque aí não é fé, é constatação. E a Bíblia não diz, sem constatação é impossível agradar a Deus. Não, é sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é tudo pela fé. O crente ele vai declarando pela fé, mesmo que humanamente falando aquilo ainda não tenha se materializado, é pela fé, você vai liberando pela fé e você vai crendo que aquilo ali já aconteceu. Por isso que a fé em Deus, a palavra de Deus em si, é loucura para esse mundo. Mas é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual e no mundo natural também. Então, eu estava falando a respeito disso ontem, aqui em casa. Nós não podemos permitir que uma pessoa, uma situação se torne para nós cristãos que já aceitamos a Cristo como nosso Salvador, se torne uma pedra de tropeço, se torne algo que vai nos estremecer e nos abalar e nos chacoalhar tanto que derrube a coroa da vida na nossa cabeça, fazendo com que nós venhamos a pecar, fazendo com que nós venhamos a sair da nossa vigilância, fazendo com que nós venhamos a perder aquilo que o Senhor já nos deu. Então Jesus ele vai trazer aqui, conserva o que você tem, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus ali já estava afirmando, vocês já têm a coroa da vida, continuem da maneira que vocês estão. E outro ponto que ele fala aqui, que eu acho importante até para a manutenção da fé do cristão: venho sem demora. Gente, por mais que nós, através de estudos,
da Bíblia de pessoas que se aprofundaram ainda mais a teologia, a arqueologia bíblica, por mais que todos esses recursos, digamos, didáticos, nos levem a crer e a saber e a constatar o tempo, mais ou menos, em que Jesus esteve na Terra e todos os milênios que nos separam desde a vinda dele até o tempo em que nós estamos aqui, muitas pessoas, muitas e não poucas, realmente acreditam que Jesus não voltará mais. Porque já faz muito tempo que a Bíblia foi escrita, já faz muito tempo que nós lemos na Bíblia ele falando: venho sem demora, o fim está próximo. E até hoje não aconteceu, então não vai mais acontecer. Alguns, inclusive, acreditam que ele já veio e que já levou quem tinha que levar, e nós que estamos aqui somos a parte que restou. Então, existem vários segmentos que as pessoas acreditam na medida daquilo que elas entendem por coerência. Algo que a gente precisa entender é 2 pontos que eu quero pegar o gancho do que Jesus falou aqui: venho sem demora. 2 pontos que eu quero trazer aqui. O primeiro, o tempo de Deus é diferente do tempo do ser humano. Para Deus, um dia, um milênio podem significar a mesma coisa. Para nós, obviamente, não. O tempo de Deus é diferente. Deus, ele não está preso em um tempo. Deus, ele não está condicionado a agir e se manifestar em um tempo específico. Deus, ele transita simultaneamente, ao mesmo tempo, no passado, no presente e no futuro. E esses 3 tempos que nós entendemos como tempos distintos, para Deus está dentro de uma coisa só: a eternidade. Então nós precisamos entender que Deus age na eternidade. Seja daquilo que nós chamamos de futuro, seja naquilo que nós chamamos de presente, seja naquilo que nós chamamos de passado. Deus age na eternidade. Esse é o espaço em que o Senhor trabalha. Não existe barreira, parede, compartimentos. Ele trabalha de forma livre. Nós não. Nós, por exemplo, não temos mais acesso ao passado. O passado foi um compartimento que a porta fechou, não temos mais acesso. Então não existe nada que nós possamos fazer para mudar o passado. Nós também não temos acesso ao futuro. E quando eu falo futuro, eu não me refiro apenas a daqui a 20 anos. Eu me refiro daqui a 20 segundos. Tudo que ainda não aconteceu é considerado futuro. Daqui a 10 segundos, daqui a 5 segundos, daqui a 20 anos. Ainda não aconteceu, é futuro. Já aconteceu, é passado. 10 anos atrás, é passado. Mas 30 segundos atrás, é passado também. Então, o único compartimento que nós podemos agir e se manifestar e fazer algo é o presente. O nosso tempo funciona dessa maneira, por compartimentos. Passado, não temos mais acesso. O futuro, não temos ainda acesso. O único tempo que nós temos é o presente. E com Deus não é assim. Ele vai aonde Ele quer, na hora que Ele quer. Presente, passado, futuro, Ele está se movendo, Ele está agindo.
Então, quando a gente entende isso, a gente consegue compreender o segundo ponto que eu quero trazer agora. Deus não está atrasado na sua promessa. Ele tem misericórdia e ele dá um tempo a mais para que as pessoas venham a se arrepender, para que as pessoas possam ser salvas. Esses são os dois pontos que a gente consegue compreender quando Jesus fala que venho sem demora. Pô, mas esse texto foi escrito há milhares de anos. Jesus fala venho sem demora? Estamos em 2026. Mas o tempo dele é um tempo diferente. Quando a gente compreende a eternidade como um todo, porque a eternidade para muitas pessoas é aquele futuro que está muito distante. É aquele futuro que nem ela vai estar aqui para ver, lá na eternidade. E a eternidade, ela já está acontecendo e nós estamos inseridos nela. A diferença é que nós só podemos agir dentro de compartimentos estabelecidos, como eu acabei de falar. Naquele compartimento chamado passado não temos mais acesso e naquele chamado futuro não temos ainda acesso. Temos acesso apenas ao presente. Mas todos esses tempos e compartimentos estão incluídos dentro do que chamamos de eternidade. Deus, ele transita e ele age, se manifesta na eternidade. Então, quando a Bíblia fala que Deus é Deus desde a eternidade até a eternidade, nós entendemos que nós estamos inseridos na eternidade como um tempo total, que não se fragmenta em passado, presente e futuro para Deus. Para nós, o tempo é delimitado. Temos esses limites que nós acabamos de compreender. Mas Deus não tem essas fronteiras, esses limites, essas linhas, esses compartimentos. Ele é livre, ele age de maneira livre. Para ele o tempo é diferente. Para ele o tempo acontece de maneira diferente. Ele age de maneira livre. Então, Jesus fala, venho sem demora. Nós, seres humanos, achamos que ele está demorando, porque a gente quer enxergar as coisas de Deus dentro da nossa caixinha pequena, dentro do nosso tempo. Isso nunca vai funcionar. E nós vamos ficar frustrados, achando que Deus esqueceu ou que ele não cumpriu o que prometeu. Quando nós entendemos e nos lembramos, o tempo de Deus é diferente do meu, aí a gente consegue se acalmar, sossegar, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A gente consegue se aquietar e saber, não, Deus não está atrasado, não. Não, Deus não esqueceu do que ele prometeu. Não, Deus ele não vai descumprir a promessa que ele fez, não. Está tudo dentro do tempo, está tudo no controle e na hora certa vai acontecer. Então Jesus traz aqui esse ânimo. Venham sem demora, guardem o que vocês têm, permaneçam desse jeito, para que ninguém tome a sua coroa. Não permita que sejam pedra de tropeço para vocês. Não acreditem que eu estou demorando demais ao ponto de vocês perderem a fé de vocês, deixarem de vigiar, largarem a minha palavra, abandonarem a fé e acabarem perdendo a coroa de vocês. Não façam isso. Se mantenham como vocês estão. E no final ele vai fazer a promessa e ele vai também se referir ao vencedor, como ele fez nas cartas anteriores. Ao vencedor faloei, ou seja, o farei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá.
Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha que promessa maravilhosa. Aquilo que tem em si um nome, uma marca, é propriedade. Jesus, em outras palavras, está mostrando que aquele vencedor, aquela pessoa que guardar a palavra dele até o fim, aquele que guardar a fé em Deus até o fim, esse vencedor será, de fato, eternamente, algo imutável, propriedade de Deus. Será gravado nele o nome do Senhor. Será gravado ali a nova Jerusalém, a perfeita, remida, purificada, santificada, glorificada, vinda da parte de Deus. O vencedor será eternamente, perpetuamente, de maneira imutável, propriedade de Deus. De quem você deseja ser propriedade? Essa é a pergunta que eu te faço agora. Porque querendo ou não, percebendo ou não, o ser humano, ele se encontra numa condição de pertencimento. A quem você pertence? O filho, legalmente, moralmente, socialmente, pertence aos pais. A esposa pertence ao marido, o marido pertence à esposa. O servo, na intimidade, pertencia ao seu senhor. E de uma maneira, nós podemos enxergar, nos dias de hoje, já sem essa relação de servo e senhor, o funcionário pertence à empresa. O servidor do serviço pertence àquele lugar que o empregou. Eu estou usando em aspas porque tem gente que interpreta de maneira equivocada. Então, as aspas se fazem necessárias às vezes. Espiritualmente falando, a quem você tem pertencido? Se você falar que a ninguém, você está equivocado. Porque o ser humano, ele está numa posição de pertencimento. Se você entregou a tua vida de maneira consciente aos cuidados e ao senhorio de Jesus, se você aceitou Jesus sendo seu Senhor, então agora você é dele, entende? Você pertence a ele. E se você não o fez, você tem pertencido a outro. Você tem pertencido ao inimigo, a Satanás. Por que eu digo isso? De uma maneira bem simples para a gente poder compreender. O ser humano, ele, depois que o pecado entrou no mundo, a gente já vai aqui concluir a leitura. O ser humano, depois que o pecado entrou no mundo, ele entrou num modo de pecaminosidade. Então, ele perdeu aquela comunhão inicial que ele tinha com Deus. E ele se colocou, por causa da desobediência, ao alcance de Satanás. Aquela pessoa que aceita a repreensão de Deus, aquela pessoa que reconhece o seu pecado, que se arrepende da sua vida de pecado, que aceita o sacrifício que Jesus fez, se entregando naquela cruz,
para que nós pudéssemos ter vida eterna novamente, como nós perdemos por causa da desobediência. Aquele que reconhece e aceita o senhorio de Jesus passa a pertencer a Ele. Aquele, porém, que não aceita o senhorio de Jesus acaba de maneira automática pertencendo a Satanás. A Bíblia chama filhos da luz e filhos das trevas. Filho da luz, aquele que se tornou filho de Deus, por intermédio de Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Isso fez com que eu me tornasse filha de Deus. Sou filha da luz, sou filha de Deus. Tem, porém, aquela pessoa que não aceita Jesus, não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não acredita em nada disso. Essa pessoa se faz filha das trevas, filha da desobediência. São os filhos da desobediência, como a Bíblia chama. Então, isso nos mostra o pertencimento. Jesus falou: ao vencedor gravarei. Jesus falou o seguinte: ao vencedor gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, e o meu novo nome. Essa pessoa, ela pertence a mim. Ela tem dono. Ela pertence ao Senhor. Tá lá gravado o meu nome nela. Mas e quem não aceita Jesus? Fica sem dono? Fica sem nome? Fica sem pertencer a ninguém? Não. Pertence ao oposto. Ou você pertence a Deus, ou você pertence a Satanás. Não existe terceira opção, não existe outro caminho, não existe uma outra maneira. Essa é a maneira. Essa é a forma que acontece. E quando eu falo aqui que tem pessoas que se escandalizam com aquilo que não tem que se escandalizar e com aquilo que deveriam se escandalizar, não se escandalizam. Quando eu falo aqui de pertencer, não significa que Deus nos faça de objeto, que Deus nos use de uma maneira que nos desvalorize. Deus nos usa assim, como está me usando agora, para pregar o Evangelho, para levar a palavra dele. Nos usa para ajudar, para abençoar, para orientar. Nos usa dessa maneira, nos fazendo ferramentas de bênção na vida de outras pessoas. Então é bom deixar claro que pertencer a Deus não significa o Senhor então vai me usar como uma coisa qualquer, um objeto. Não. Pertencer a Deus significa que você tem dono, que cuida de você, e significa que diante do inimigo, que diante do perigo, que diante do diabo, que diante dos seus demônios, Deus mostra: esse aqui é meu, nesse aqui você não toca, nesse aqui você não faz nada, porque esse é meu, essa daqui é minha, me pertence, tem o meu nome, eu salvei, é meu filho, é minha filha, é meu servo, é minha serva. Não há honra maior para um ser humano tão pecaminoso quanto nós, tão sujo como nós. Não há honra maior do que pertencer a Deus. Não há nada que seja mais valioso, mais rico, mais importante. Não existe nada que seja mais digno. Não existe nada que possa ser melhor para o ser humano do que pertencer
a Deus. Esse é o ápice da nossa vida, não só na terra, mas na eternidade. Saber que eu pertenço a Deus. Isso é motivo de honra e deve ser motivo de honra para todo aquele que crê. Então Jesus ele faz essa promessa de gravar sobre o vencedor o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o nome dele mesmo, o novo nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é bonito ver, para a gente terminar, Jesus falando aqui 3 vezes: o meu Deus e meu Deus. Jesus é filho unigênito de Deus. Nós somos filhos por adoção. Jesus é filho de Deus. E Jesus, enquanto ser humano que veio na terra e nasceu para cumprir toda a sua missão de salvação e de redenção da humanidade, Jesus veio como o Deus encarnado. Ele diz: eu e o Pai somos um. E mesmo assim, nós vemos em Jesus esse respeito, esse amor, esse temor por Deus. O meu Deus, a honra que Jesus tem de falar. O nome do meu Deus, a Nova Jerusalém vinda do meu Deus. Então nós devemos ter essa honra, é o privilégio que o cristão tem de chamar Deus de meu Deus. Não são deuses no plural, não são falsos deuses, é o Deus único, singular e absoluto. Esse é o nosso Deus. Então que você receba essa mensagem, essa palavra, e que nós venhamos a ter como exemplo a vida da igreja da Filadélfia, que apesar de pouca força, de não ter muitos recursos, foi a igreja em que Jesus não teve nada para repreender nessa carta, como nós vemos. Ele elogiou, ele reconheceu e ele prometeu: se você continuar assim, guardando sua coroa, guardando a minha fé, eu vou gravar em você o nome do meu Deus e o meu novo nome, para mostrar que você me pertence e que você é meu. Então que a gente venha a buscar isso na nossa vida. Servir a Deus de uma maneira fiel até o fim. Tendo ou não tendo recurso, tendo ou não tendo força, porque a nossa força vem de Deus. E sabendo que o Senhor gravará em nós o nome dele, para mostrar, para provar que nós pertencemos a ele para todo o sempre. Que Deus te abençoe, que você envie esse vídeo também para outras pessoas. E se Deus permitir, até o próximo vídeo e o final desse especial, que ainda falta uma igreja para nós vermos. Que Deus te abençoe.